Olá pessoal, no vídeo de hoje conversaremos sobre brevidade, a evolução é uma fatalidade, do escritor Cândido Rodrigues. O escritor ele entrou em contato comigo para poder realizar a leitura da obra dele e compartilhar minha experiência de leitura com vocês. E esse é o primeiro livro que ele publica e ele também me contou que ele já está escrevendo o segundo livro. Eu estou muito curiosa para saber o que vem por aí, qual será a temática abordada, o enredo, e eu vou ficar muito feliz se eu tiver a oportunidade de poder compartilhar mais uma vez aqui com vocês o próximo livro dele. Eu gostei muito da escrita do autor, é uma escrita direta, fluida e ao mesmo tempo tocante, reflexiva. A história ela chega até o leitor com leveza, então eu já deixo aqui minhas recomendações. Já que estamos na reta final de 2021, é uma ótima dica para dar de presente. Essa leitura, ela combina muito com essa época de final de ano, na verdade ela combina com qualquer época. Mas já que estamos em dezembro, eu achei oportuna a temática, porque o livro ele transmite uma sensação de paz, possibilita muitas reflexões sobre a vida, sobre a evolução da humanidade. No final de ano a gente costuma fazer essa retrospectiva da nossa vida, repensar como que foi o ano, o que queremos e podemos melhorar. E a obra fala sobre a evolução da humanidade, nos permite essas reflexões, além de muitos questionamentos sobre a vida. O livro é uma crônica espiritualista. A obra, conforme o autor ele comentou, ela não está ligada a nenhuma religião. O objetivo maior aqui é que os leitores se questionem sobre a brevidade da vida. E o livro também ele aborda a evolução espiritual numa perspectiva mais filosófica, no viés do estoicismo. Eu fiquei encantada com essa obra porque ela transmite uma sensação de paz interior, então a gente se sente muito bem ao final aqui dessa leitura. O livro ele foi publicado pela editora Albatroz, é um livro bem curtinho, tem 84 páginas e está dividido em 3 partes e cada uma dessas partes está dividida em capítulos. Então é um livro que você consegue ler em um dia ou num final de semana. O livro aqui ele começa com um encontro entre 2 personagens e a única coisa que a gente sabe nesse início é que eles estão em algum lugar do planeta Terra. Eles acabaram de se conhecer e um desses personagens assume a figura de um ser mais evoluído e que irá conduzir o outro personagem para a sua evolução espiritual. Então a gente vai acompanhando esse processo através dos diálogos que os dois travam ao longo aqui da narrativa e a partir disso a gente acompanha também as reflexões, por exemplo, sobre a brevidade da vida, sobre o tempo, sobre a natureza humana, sobre a evolução da consciência, questiona o modo de vida da humanidade, fala sobre o universo, então são assuntos muito interessantes. E ainda no começo do livro, os personagens, eles conversam sobre a correria do dia a dia, que as pessoas estão sempre correndo contra o tempo, e de fato é o que acontece na nossa realidade. A humanidade está muito acelerada e muitas vezes as pessoas, elas correm, mas sem direção nenhuma, sem propósito. E o personagem mais evoluído aqui da história conta que no estágio de evolução que ele se encontra, ele agora tem uma nova percepção do tempo e também das coisas. E tem todo um mistério envolvendo a identidade desse personagem, que além de ser mais evoluído, mostra também que ele é um ser inteligente e culto. E ele se apresenta aqui como um professor que estuda o universo, que estuda também as pessoas e a relação entre os dois. Bom, eu vou passar a chamar o personagem mais evoluído espiritualmente de professor, de mentor, enquanto o outro personagem, o que está em processo, eu vou chamar de aprendiz para facilitar a identificação desses personagens na hora que eu estiver falando sobre cada um deles. E ao longo do livro nós acompanhamos, além dos diálogos entre esses 2 personagens, nós temos também aqui acesso aos pensamentos do aprendiz, né, sobre o que está acontecendo com ele ali naquele momento, suas sensações, curiosidades, seus questionamentos, suas dúvidas. A grande discussão aqui se baseia na brevidade da vida nesse planeta. Eu achei interessante que o livro ele traz pra gente uma percepção, um despertar pro quanto nossa vida ela é breve. Ele faz isso a partir da própria existência do universo, né? O quanto ele é grandioso. Estima-se sua existência em 13 bilhões de anos. Isso nos instiga a pensar sobre nossa vida tanto como indivíduos, como nossa vida em sociedade, pensar na existência da humanidade, o modo de vida, a evolução da humanidade ao longo dos anos. Lendo essa parte sobre a brevidade da vida humana, eu não pude deixar de lembrar do livro do Sêneca sobre a brevidade da vida. E nessa parte eu
vou aproveitar para fazer um paralelo, né? Porque ele também traz aqui, logo no começo da obra, uma percepção, né, sobre essa temática e diz o seguinte: a maior parte dos mortais queixa-se da malignidade da natureza, porque somos gerados para uma curta existência, porque esse espaço de tempo que nos é dado transcorre tão veloz, tão rápido. Não dispomos de pouco tempo, mas desperdiçamos muito. A vida é longa o bastante, nos foi generosamente concedida para a execução de ações as mais importantes, caso toda ela seja bem aplicada. Não recebemos uma vida breve, mas a fazemos. E ele segue comentando sobre a brevidade da vida, livro excelente, escrito acessível e também recomendo. Sêneca aqui, ele também fala sobre como desperdiçamos, né, nossa vida em tarefas inúteis. Eu achei interessante também que os personagens aqui do livro, eles também dialogam a respeito disso. O livro, além de falar sobre a brevidade da vida, ele também vislumbra a evolução, projetando para diferentes dimensões e nos leva a explorar diferentes percepções sobre o tempo, sobre o universo, sobre a própria vida. Na parte 2 aqui do livro, a gente começa a desvendar alguns mistérios, por exemplo, sobre o que aconteceu aqui com o aprendiz antes dele encontrar esse ser superior, em quais circunstâncias esse encontro ele aconteceu. E na parte 3 e final aqui do livro, os mistérios eles são revelados, a gente conhece um pouco mais sobre cada um desses personagens, quem eles são, onde eles estão e qual o propósito deles a partir daquele momento, como eles vão caminhar para alcançar a almejada evolução. E aqui o livro diz o seguinte: pude ter uma pequena percepção da eternidade da vida e seu longo caminho em direção à descoberta sobre a teoria de tudo. Os mistérios e questionamentos continuam, só que agora com novas perguntas. O planeta Terra ficou para trás, pequenino. Nesta imensidão cósmica, me lanço a novos mistérios, novas descobertas em um novo tempo. O futuro estava agora em outra direção, em uma nova direção. Bom, então é isso, pessoal. Esses são os meus destaques sobre brevidade. A evolução é uma fatalidade, do escritor Cândido Rodrigues. Uma história que faz a gente pensar bastante sobre a vida e eu fiquei muito feliz em poder conversar e compartilhar a minha experiência de leitura com vocês. Caso tenham se interessado pela temática e pela abordagem, vou deixar o link disponível na descrição do vídeo para aquisição da obra. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.